Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão de Equipes de Trabalho. Lembrando, né, que na aula passada a gente discutiu sobre Código de Ética e Anticorrupção. Código de Ética é aquela conduta que nós devemos ter de forma profissional e pessoal também, quando estamos incluídos, né? Estamos trabalhando dentro de uma empresa, seja ela industrial, comercial, não importa. A ideia é você ter um código de conduta, um código de ética. E a parte de anticorrupção é justamente por mantermos contato com outros clientes ou outras empresas, ou empresas governamentais, não importa. E a ideia é você ter aí um preparo para saber que a corrupção é uma coisa que acaba denegrindo a imagem da empresa, sua vida profissional. Então, por isso, hoje, nós temos a ideia, né, de analisarmos, como foi visto, a anticorrupção. Né, combater a corrupção. E na aula de hoje, a gente vai ver sobre a corresponsabilidade. Qual o significado de corresponsabilidade? Antes, para pensarmos juntos, temos uma pergunta, né, bem interessante. Quais são nossas responsabilidades e a nossa forma de atuação profissional junto ao setor da indústria? Nossas responsabilidades e forma de atuação profissional. Para a gente pensar um pouco a respeito, né? Já que estamos finalizando o curso de PCP, logo vamos entrar no mercado de trabalho e vamos participar ativamente dentro das empresas. Então, como que é a nossa responsabilidade? Né? Como que deve ser? Nossa forma de atuação. Então, é algo que a gente vai analisar agora também, né? Então, vamos buscar compreender melhor essa ideia. Bom, então, justamente, a responsabilidade partilhada recebe o nome de corresponsabilidade. Tá? Corresponsabilidade é a responsabilidade partilhada. O que significa? Que essa responsabilidade é comum a duas ou mais pessoas, as quais partilham de uma obrigação ou de um compromisso. Estamos exercendo a nossa atividade profissional, então a partir daí nós temos obrigações dentro da empresa. Tá? Obrigações perante a chefia, como colaboradores, muitos de nós aí acabarão assumindo cargos de confiança. Então, quais são as nossas obrigações? Tá? Quais são os nossos compromissos? E, naturalmente, a gente vai compartilhar, como a nossa própria disciplina trata, né? Gestão de trabalho em equipes. Porque, normalmente, vamos trabalhar em equipes, vamos ter que partilhar conhecimento, informações, responsabilidades, sigilos profissionais, né? Isso ocorre muito, é interessante e é bacana. Mas para isso a gente tem que estar preparado para evitar essa situação, né? Evitar essa situação, na verdade, que venha ocorrer qualquer coisa desagradável, justamente para não comprometer nossa atividade profissional. O que mais que nós temos? A responsabilidade está associada à capacidade existente no sujeito ativo de direito para entender quais são as consequências diretas das suas ações, da qual surge a obrigação de satisfazer e reparar uma culpa. Olha só, gente, essa frase aí é interessante, hein? Surge a obrigação de satisfazer e reparar uma culpa. Mas que culpa? Eu posso errar? Claro que posso. Né? Todos que estão ali na gestão de equipes, na coordenação, têm o direito de errar. E isso aí é até comentado, tá, gente? Quem não comete 2, 3 erros aí por ano, pelo menos na sua atividade profissional, não está arriscando, não está sendo líder. O líder justamente, né, tem essa tendência a colaborar de forma decisiva, a implantar boas práticas, boas atividades, a boa relação que deve existir entre os colaboradores, a conversa, o entendimento. Então, quando se entende que a obrigação compete a mais de um indivíduo, que é o que nós estamos discutindo, fala-se de corresponsabilidade. Naturalmente, você é um líder, né? Exemplo, você pode ser o líder, tem o gerente, né? Tem o diretor. Então, todos participam ali do staff, já falei para vocês, o staff, né? Seria o grupo de pessoas que dirigem a empresa propriamente dita. Tá? Então, essa é uma questão que deve ser observada e estamos notando aí, né?
qual é a nossa responsabilidade em tudo o que nós vamos fazer dentro da empresa. Acabei de citar algumas coisas, né? Liderança, participação ativa ali no desenvolvimento dos colaboradores, distribuição de tarefas, cargos muitas vezes. Então tudo isso leva, né, à nossa participação. E reparar a culpa e pode ficar tranquilos, tá? A menos que você cometa erros muito graves e de forma consistente, né, sempre, aí é outra situação, que é o que a gente espera que não aconteça. Bom, então vamos fazer uma análise sobre exemplo. Vamos pegar o caso de um assassinato. Olha só, gente. Olha para a gente pensar, ó. Se a planificação e a execução do crime ocorreram por conta de uma única pessoa, esta será responsável pelo delito, né, pelo crime que ocorreu. No entanto, se a ideia e a concretização foram planejadas por duas pessoas, ambas têm responsabilidade no crime. Responsabilidade no crime. A justiça deverá determinar, chegado o momento, se o grau de responsabilidade dos dois assassinos é o mesmo, ou se difere. Quem organizou, quem planejou e quem executou. Então, essa é a ideia básica aí, para a gente poder entender, né, de forma simples aí, né, relativa a um assassinato. Quem planejou, quem executou, se ambos têm o mesmo grau de responsabilidade. Pode ter uma boa ideia, né, sobre o exemplo aí que foi dado. E para a empresa? Para que uma empresa cresça e se desenvolva, é crucial que as responsabilidades dentro dela sejam divididas. Então, são divididas entre os profissionais e setores responsáveis, mas que tudo seja feito tendo um objetivo em comum. E um outro ponto que deve ser analisado, se faz presente nessa hora, é a conexão entre os setores e profissionais. Então, você tem a responsabilidade que é dividida entre os profissionais, os setores que estão ali, lembra aquela hierarquia que existe dentro da empresa, os modelos? Então, são setores diferentes, porém com responsabilidades idênticas. Temos pessoas que atuam em mais de um setor. E o objetivo qual é, no final das contas? É você ter uma linha de produção consistente, trazendo resultados, já que toda empresa tem como ideia trazer lucros. O departamento traz lucro, a empresa traz lucro para ela se manter, pagando lá seus compromissos, né, água, luz, telefone, material comprado e os nossos salários, principalmente, né? Então, qual é a conexão que existe entre os setores e os profissionais? Lembra que a gente falou já sobre o organograma, a hierarquia dentro das empresas? Então, tudo está relacionado. Nós sabemos qual é o setor no qual estamos trabalhando, qual é a nossa função, qual é a nossa responsabilidade, o que é necessário fazer para atender a demanda para a qual nós somos designados, e a partir daí fica bem claro qual é a nossa responsabilidade. Porque diante de uma situação ou de risco, ou de acidente, ou de falha num projeto, num produto, a responsabilidade será cobrada, né, de forma que venha a ser esclarecido o porquê que deu o erro. Legal, gente? Bom, e dentro do contexto industrial, como é que funciona? A corresponsabilidade do contexto industrial significa a partilha de responsabilidades e a atuação conjunta de diferentes profissionais que estão ali executando suas atividades profissionais e os diversos departamentos para atingir objetivos comuns e garantir a qualidade, a segurança dos processos, dentro daquilo que nós falamos, né? A empresa, o departamento, tem que dar lucro. Então, a responsabilidade dentro do contexto industrial é a partilha da responsabilidade. Então, vamos lá, a gente já discutiu algumas aulas anteriores. Num projeto, estamos desenvolvendo um projeto, alguns estão cuidando da parte do desenvolvimento, no sentido de colocar lá cálculos, imagens, outros estão produzindo desenhos, outros estão produzindo planilhas. Então, tudo está de acordo com o que foi combinado para que ande de forma adequada, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades daquele momento e resolvendo
partes do projeto que está sendo ali desenvolvido. Então, a responsabilidade é de todos. Se alguém falhar, não cumprir com os seus objetivos ou deixar de cumprir com as suas metas ali, em função do desenvolvimento do projeto, vai estar comprometendo o projeto como um todo. Então, garantir a qualidade e a segurança dos processos. Processo industrial, processo de produção, linha de produção, material que vai ser utilizado, imagens, desenhos, matéria-prima, máquinas que serão utilizadas, mão de obra, a necessidade de manter mais de um turno, se for o caso, manter estoque de peça, estoque de produto acabado. Tudo isso leva a um compromisso e a uma responsabilidade. Então, nós somos chamados, gente, o tempo todo, tá? A cumprir as nossas obrigações. Não existe isso, né? Fazer depois, vou ver depois, né? Porque quando você é cobrado é porque algo deixou de ser realizado. Então, a sua parte deve ser finalizada para evitar essa situação. O que mais que nós temos dentro do contexto industrial? O que significa tudo isso? Implica que, ao contrário de um modelo de responsabilidade individual, único, só uma pessoa é responsabilizada, todos os envolvidos compartilham a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso das ações, promovendo um ambiente de trabalho mais colaborativo e eficiente. E aí surge, né, gente, aquela questão que ocorre muito dentro das empresas que a gente tem comentado com vocês aqui, né? Compartilhar, os envolvidos devem compartilhar a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do produto, do projeto, da linha de produção, da produção que foi designada naquele momento, naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então, nós temos comentado de forma insistente com vocês que muitos aí não sabem cumprir com horário, acreditem, horário, com responsabilidades, não aguentam a carga de profissional propriamente dita, né? Horário de trabalho, 8, 9 horas por dia, estar atento ao que faz, estar compromissado com a empresa, com os colegas. Por quê? Estamos tentando promover um ambiente de trabalho simplesmente que deve ser colaborativo e eficiente. Todos colaboram, todos correm atrás do resultado. Vocês devem conhecer aquela frase, né? Todo mundo chuta a bola para o mesmo lado. Não adianta um chutar para frente, outro chuta para trás, aí não vamos a lugar algum. Então, chutamos todos para frente, que o objetivo é ir para frente, né? E eficiente, né? Muitas vezes já foi discutido aqui, o problema de eficiência aqui no Brasil, né? Agora parece que melhoramos um pouco, né? Subimos para o número 58, né? Continuamos distantes de qualquer coisa que seja legal aí em termos de produção. Bom, e sobre os envolvidos, o que acontece? Em vez de atribuir a responsabilidade por um projeto ou processo a uma única pessoa, a um único indivíduo, isso é errado, tá, gente? Não é legal, não é passível de dar erro, tá? Cometermos erros. A corresponsabilidade implica que todos os envolvidos tenham um papel na garantia do sucesso. Não importa se um tem mais responsabilidade que o outro. O importante é que sejamos um grupo, né, afim no sentido de obtermos resultados. Então, se tiver um ali que não está a favor do projeto, do processo, da linha de produção, seja lá o que for, pronto, já é o suficiente para comprometer a nossa linha de produção, o nosso processo do produto acabado, ou do serviço que deve ser realizado. Aí já viu, né? Isso sempre leva a retrabalho, refazer, e já foi comentado com vocês diversas vezes. Refazer, retrabalho é custo, é dinheiro. Então, não é legal. Para a empresa não funciona. Por isso vem aquela questão também, né, com relação aí a mantermos os colaboradores, né, quando há necessidade de fazer a troca, vocês começam, né, a ter uma ideia bem clara do porquê que ocorre isso. Quando há necessidade de fazer a troca aí do colaborador. 1, 2, ou a equipe toda, não importa, né? Porque nós corremos atrás de resultado. Esse é o nosso diferencial em relação a outros setores, né? Outras combinações aí, não importa, né? Que tem seu valor, mas no caso do processo industrial produtivo é muito diferente, porque nós temos que dar resultado o tempo todo.
que mais que nós temos aí? Sobre a atuação. A corresponsabilidade exige que os profissionais trabalhem em colaboração, compartilhando informações, conhecimentos e experiências para alcançar os objetivos de forma mais eficiente. De novo, hein? Vocês estão vendo, né? Compartilhar as informações, o conhecimento, tudo aquilo que agrega, né, para os colegas, para que a gente possa obter o resultado desejado. Experiências que nós temos e, mais uma vez, alcançar de forma eficiente os nossos objetivos. A produção, o produto, o serviço, não importa. Então, vocês notam, né, gente, que a corresponsabilidade exige que nós, profissionais, trabalhemos dentro de uma colaboração firme e eficaz. E sobre os departamentos? A corresponsabilidade pode se aplicar entre diferentes departamentos, como produção, o setor de qualidade, a engenharia, a segurança, garantindo que todos os aspectos de um projeto que está sendo desenvolvido, ou mesmo um processo, sejam considerados e gerenciados de forma integrada. Há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, você tinha os departamentos que eram totalmente separados. Por incrível que pareça, a produção não conversava com a qualidade, que não conversava com o departamento de manutenção, que não conversava com a segurança, que não conversava com o RH, que não conversava com o departamento administrativo. Era uma coisa muito estranha, né, se a gente for pensar do lado, né, quando envolve responsabilidade, projeção de resultados, enfim. Era uma coisa assim que era administrada, né, somente pelos gerentes, gestores daquela área. Entre eles havia uma certa conversa, não era tão significativa, mas existia. E para chegar a informação até as pessoas de baixo, né, dessa hierarquia, você nunca ficava sabendo o que estava acontecendo. Eventualmente ficava sabendo. Quando tinha uma reunião geral, global, era assim que funcionava. Infelizmente era a nossa realidade. Por isso os resultados eram tão atrasados, né, totalmente ineficientes para aquele período. Eram momentos diferentes, épocas diferentes, economia diferente. Hoje, com a integração que nós temos, a velocidade da informação, a tecnologia que está sendo aplicada, a indústria 4.0, você está desenvolvendo um projeto e o pessoal já está pensando no seguinte: tem um produto, um serviço, né, finalizado, já estamos pensando qual vai ser o seguinte. Temos a colaboração direta dos clientes, quanto a cor, forma, desenho, aplicação, né? Hoje é muito mais ativo. Então, você tem aí hoje que deve ser considerado, né, o gerenciamento de forma integrada, onde os departamentos devem conversar, dialogar, para que a gente obtenha, né, as respostas necessárias para que a gente consiga alcançar os objetivos. Sobre o engajamento da equipe, dos colaboradores, a corresponsabilidade pode trazer diversos benefícios. Essa é a parte legal. O que pode acontecer? Maior engajamento dos funcionários, todo mundo participa de forma eficiente, gosta de participar, nota que dá resultado, a sua participação é notada, às vezes é registrada, inclusive. Existem prêmios, né, alguns casos, em função da nossa eficiência individual. Existe a questão de nível de posicionamento dentro do setor, né, tipo operador de máquina 1, 2 e 3, operador de produção 1, 2, 3 e por aí vai. Então você pode, né, iniciar num nível e, dependendo da sua capacidade técnica, da sua espontaneidade em cooperar, você acaba aumentando nessa participação e acaba subindo de cargo. Então, você tem melhor qualidade dos produtos e serviços, não vamos esquecer, né? Maior segurança e redução de riscos. Aí entra a segurança do trabalho também. Riscos de produção, risco de perda de material, risco de você não obter o teu resultado. E, legal também, um ambiente de trabalho
muito colaborativo e motivador. Já foi discutido com vocês, não basta você ter apenas um bom salário. O ambiente de trabalho sendo sadio, sendo repleto aí de desejo de trabalhar, de dar resultado para a empresa, de colaborar, onde todos devem participar, é bem significativo. Acreditem nisso, tá, gente? Ocorre muito isso aí. Às vezes está num ambiente que trabalha e ganha bem, mas o ambiente não é legal. Aí você acaba se desmotivando por situações desagradáveis, né? Falta de comprometimento dos colegas, falta de resultado, né? Empenho de poucos, muitos atrapalhando, enfim, aquilo que a gente conhece no nosso dia a dia, aí, na nossa vida diária. E sobre a fábrica, o que acontece? Em uma fábrica, a corresponsabilidade pode ser aplicada na produção, onde a equipe de produção, a equipe de qualidade e a equipe de segurança trabalham em conjunto para garantir a qualidade do produto ou do serviço, a segurança de todos os trabalhadores que estão ali dentro daquele local de trabalho e ainda a conformidade com as normas e regulamentos. Vocês devem estar estudando aí as NRs, em segurança do trabalho, e outras tantas normas aí que envolvem, por exemplo, produzir materiais que são destinados à Europa, comunidade europeia, ao mercado americano, ao mercado asiático. Né? Então vocês devem estar vendo aí essa situação aí que envolve muitas normas. Depois vocês vão ter contato com normas diferentes que for para a área de materiais e dispositivos médicos, são chamadas RDCs, que envolvem basicamente o conhecimento que nós temos aqui, só que agregado aí ao equipamento, ao produto médico, lembrando, né, que dá suporte à vida, tratamento de doenças e tudo aquilo que a gente sabe sobre a parte de saúde. Então são normas diferenciadas. Regulamentos, né, por isso que eu falei para vocês, né, RDC. Então, a fábrica, né, o local do serviço, onde é produzido o produto ou serviço, todos que estão ali envolvidos na produção, de certa forma, têm que trazer o resultado esperado e adequado para obtermos aquilo que a gente espera. E principalmente a direção espera. Né? Sobre as ferramentas, para implementar a corresponsabilidade, as empresas podem utilizar ferramentas como o estabelecimento de metas e indicadores de desempenho, a criação de equipes multidisciplinares, a promoção do diálogo e da comunicação, e o treinamento e desenvolvimento dos profissionais. Então vejam, gente, como vocês são avaliados aí com as notas, né? Vocês têm oportunidade de fazer a prova, fazer a avaliação, tirar uma nota, existe nota, né, mínima e máxima, na verdade, né? Existe média para ser atingida, para você poder passar por média. Então você tem uma métrica, né? E não é diferente nas empresas, tá? Você tem metas a serem cumpridas, indicadores de desempenho. Vocês já devem ter visto alguma coisa com relação à sigla KPI, né, que mede aí os indicadores. Se não lembram, não viram, busquem informações, porque a indústria atualmente busca muito esse tipo de desempenho para saber se a gente está atendendo à demanda da empresa. Ou seja, constantemente, no dia a dia nosso, nós somos chamados a colaborar e somos avaliados. Para quem ainda não percebeu isso aí, quando você for trabalhar na empresa, não vai ter o que nós temos aqui hoje, né? Que ainda dá para chamar atenção, dá para tentar resolver. Muitas vezes na empresa o pessoal, né, não chama atenção mais do que uma vez, tá? Então, preste atenção com relação a essa responsabilidade. Vocês viram aí também que eles fazem a criação de equipes multidisciplinares, com diferentes conhecimentos, diferentes saberes, para que possa haver, né, esse entendimento entre as equipes. Promoção do diálogo, da comunicação, tudo deve ser levado ao conhecimento das pessoas, dos colaboradores, né, para que haja um desenvolvimento através do treinamento dos profissionais que trabalham nessa empresa. Modelo. Em resumo, vamos resumir agora essa parte aqui, né?
A corresponsabilidade no ambiente industrial é um modelo de gestão, gente, que busca a partilha de responsabilidades e atuação conjunta de diferentes profissionais e diferentes departamentos, promovendo um ambiente de trabalho mais, sempre, olha ali, ó, colaborativo, eficiente e seguro. Colaborativo, eficiente e seguro. Vejam vocês quantas vezes já apareceram essas palavras aí. Nós temos que colaborar, temos que participar dentro ali do ambiente, dentro daquilo que nós, para aquilo que nós somos contratados e devemos desempenhar nossas atividades. Trazendo eficiência e sendo um ambiente seguro ao mesmo tempo. Agora uma imagem para a gente, né, ter uma ideia. O ambiente industrial. Tem ali um sistema de produção. Bem iluminada essa fábrica aí. Produtos provavelmente de tecnologia. Painel de comando ali na frente da pessoa. Tá? Tudo isso aí para que haja, né, um melhor desempenho profissional. Então, o diálogo, mesmo as pessoas estão distantes ali, ó, quando há necessidade de conversar, dialogar, trocar ideias, se ocorre algum tipo de situação, há conversa ali para que possa ser buscada a solução de algum problema que possa surgir. Deixar ilustrado, né, como é que as empresas estão vendo hoje, né, gente, a nossa corresponsabilidade. Então, vocês viram, né, uma coisa muito séria hoje, bem participativa, tá? Foi-se o tempo que você era um colaborador e estava perdido lá, né? Hoje todo mundo participa de forma muito ativa e, inclusive, já passei para vocês diversos exemplos, né? Dando sugestão, opinião, todos são chamados a colaborar. Por isso nós somos colaboradores na empresa. Bom, com isso vem o pensamento crítico. Essa é uma habilidade que se aprimora ao longo do tempo. Muitas vezes, o profissional tem um processo de pensamento crítico, mas não manifesta em suas opiniões, preferindo adotar posturas mais neutras. É a questão de educação, né, ou falta de oportunidade, né? Porque temos empresas que ainda não permitem que o colaborador dê sua opinião. Vocês, como são gestores, já com a qualificação envolvendo essas novas técnicas de participação, vocês vão levar essas ideias para as empresas, que muitas vezes já falei aqui para vocês. Tem empresa que segue esse modelo aí, muitas seguem o modelo, são muito atualizadas, muito participativas. Outras, eles não têm o menor conhecimento do que a gente está falando. Então você vai levar essas ideias aí para que ocorra a participação de todos. Ainda, apesar de tudo isso, o profissional que se destaca é aquele que reconhece o momento adequado para apresentar suas críticas, sabendo respeitosamente como se posicionar em cada situação em que sua opinião é necessária. Então, primeiro ele limita a opinião quando é necessário, para começar. Segundo, ele faz de forma respeitosa, sem agredir, sem deixar ninguém em uma situação, né, complicada. Então, primeiro, para você chegar a esse nível aí, você tem uma educação profissional longa, extensa, uma vivência muito boa, sabe compartilhar dos seus conhecimentos, tem uma experiência em como administrar conflitos, conversas, projetos, envolve tudo, tá, gente? E como é que a gente desenvolve isso aí? Começamos aqui em sala de aula, né, quando a gente tem aí a capacidade de mostrar o que nós somos, né, o que a gente já traz de casa, mostramos aqui em sala de aula, e isso vai refletir na nossa vida profissional ali nos próximos meses, quando vocês entrarem no mercado de trabalho. É assim que funciona, não tem outra maneira. Alguns aprendem de maneira simples, singela, né, sabem aprender logo de imediato, outros têm uma extrema dificuldade, não conseguem aprender e passam aí por grandes desafios, grandes sabores profissionais. Essa é a realidade. Então fica aí, tá, gente? É uma habilidade que você vai aprimorando ao longo do tempo. Pensamento crítico. Saber levar uma crítica construtiva para melhorar o ambiente de trabalho, para melhorar um processo produtivo,
enfim, tudo aquilo que deixa o seu ambiente melhor, tá? Nunca pensando em constranger a pessoa, ou o processo, ou a empresa, seja o que for, mas que traga benefícios para todos. Essa é uma parte bacana, viu? O profissional que chega a este nível, realmente ele é muito eficiente. Falando português, o cara é muito bom mesmo, né? Muito bom mesmo. Ainda sobre o pensamento crítico, quando você tem e demonstra o seu pensamento crítico, consegue desenvolver um laço de confiança com seus líderes. Eu não diria só os líderes, tá? Até com os próprios colegas que estão ali com você no ambiente de trabalho. O que ocorre? Você passa a ser visto como um elo forte da operação, com a credibilidade que não passará informações ou feedbacks, retornos, né, tendenciosos, maliciosos, ruins, maldosos, tá? É isso que está querendo falar aí, tá? Vai passar somente coisas construtivas para melhorar o ambiente, para trazer resultado que atenda à demanda do grupo, do processo produtivo, do setor, do departamento, da linha de produção, enfim, não importa. Então, comece a ter essa percepção, tá? Quando que a sua presença dentro do ambiente de trabalho faz a diferença, né? Como que você pode mostrar que realmente é um colaborador ativo e traz uma grande proposta ali para melhorar o seu ambiente. Ainda, pensamento crítico. Entenda que é fundamental ser cordial nas suas relações de trabalho, tratando a todos com o máximo de respeito e a devida reverência. Porque esses comentários, gente, já falei para vocês aqui também, 20, 30 anos atrás, né, e ainda alguns por aí perdidos, né, chefias que eram um verdadeiro terror. Não eram chefes, eram terroristas. Traziam um mal verdadeiro para dentro do ambiente de trabalho. Agora, isso tudo aí não pode ser confundido com bajulação e nem, ao menos, contaminar a sua capacidade de apontar o que existe de errado ou ineficiente dentro da operação. Então veja você, ó, você vai trabalhando, vai adquirindo experiência, conhecimento, aí a tua capacidade técnica de identificar problemas, mostrar o problema dentro desse pensamento crítico. Dá um diferencial na tua atuação profissional, você tem um diferencial profissional, então nós não podemos nos perder, né? Já entenderam o significado, né? Deixar o orgulho aí derrubar você. Aí a queda fica feia. Porque é uma coisa profissional. E olha, eu falava para vocês, viu? A pessoa separar o que é profissional do que é pessoal é uma coisa diferenciada. Somente os grandes profissionais fazem isso. O que mais que nós temos? Precisamos de uma capacitação. O desenvolvimento acadêmico é uma questão fundamental para operar a indústria, já que esse é um ambiente repleto de tecnicidades, matemáticas, em que as coisas são realizadas da maneira categórica. Então vocês estão aqui no ambiente acadêmico, gente. Vocês estão em sala de aula. Estão aprendendo aí os diversos modelos, as diversas técnicas que serão empregadas no dia a dia, no processo produtivo, né, na sua colaboração dentro da empresa, na sua atividade profissional. Então veja, você está desenvolvendo desde já essas técnicas, esses conhecimentos que serão implantados. Por isso a diferença entre vocês, técnicos formados em PCP, no caso, quando passarem a exercer a vida profissional de vocês. Tá? Esse diferencial vai ajudar com que a equipe obtenha os resultados, você vai ajudar no treinamento, na qualificação do pessoal, na orientação para se obter os melhores resultados, enfim, tudo aquilo que é de melhor para a empresa. Ainda dentro da capacitação, por conta de tudo isso que estamos vendo aqui, a especialização pode existir no formato de uma pós-graduação voltada à sua atividade final, ou um curso paralelo. Quanto que já foi falado aqui para vocês, gente? Fazer cursos aí, língua estrangeira, cursos de aperfeiçoamento, curso aí de 1, 2, 3 horas.
Tudo isso refine as suas capacidades. Refina, tá? De refinar, deixar melhor as suas capacidades técnicas. Capacidade de programação, capacidade de planejamento, operação em equipamentos, gestão de equipes, projetos e afins. Vamos ter agora, no mês de agosto, a feira, né, aqui no parque, né, de exposições, onde teremos lá a linha de produção, material para ser mostrado, apresentado. E você vai poder ver as novas tecnologias que visam atender a demanda da produção das empresas. Bom, o importante é que essa capacitação, de fato, tenha algo a oferecer para a sua carreira industrial, justificando uma futura promoção. Aí, gente, entra, né, pessoal, a tua capacidade de você ser diferenciado e você não perder as oportunidades. Né? Toda oportunidade que surgir de engrandecimento, cursos fora da empresa. Está falando em pós-graduação, já comentei com vocês. Alunos que faziam uma graduação, né, mesmo pós-graduação, e que era pago pela empresa para que esse aluno obtivesse o curso ali de tecnólogo, engenheiro, enfim, aquilo que dizia respeito ao processo produtivo no qual ele estava trabalhando dentro da empresa. Então, né, vamos prestar atenção que isso aí é legal mesmo, tá? Valeu. Bom, com isso nós temos a seguinte flexibilidade. Temos a qualidade, mãe de todas as virtudes de relacionamento interpessoal. É vital que você aprenda a importância da flexibilidade. Ser flexível, tá, gente? Dentro de padrões permitidos, dentro daquilo que é tolerável. Tá? Flexibilidade não significa, né, deixar a coisa correr do jeito que quer. Existem metas, objetivos, padrões dentro da empresa. Como temos padrão aqui dentro da sala de aula, né? Alguns conseguem seguir, outros nem tanto. Infelizmente é a realidade. Em nenhum momento isso deve ser confundido com passividade. Olha isso aí, ó. Flexibilidade não é passividade. O profissional flexível é aquele que se molda ao formato das situações, sendo, dessa maneira, capaz de lidar com dificuldades, conflitos intransponíveis para os seus colegas, que eles não conseguem resolver, não têm essa aptidão, essa capacidade, mas você tem, você consegue fazer, né, a resolver o problema. Então, aprenda a importância da flexibilidade, como está escrito aí. Então, ser flexível não é ser passivo, é saber ordenar, organizar e obter resultado. Né? Foi colocada, interessante essa palavra aí, né? Flexibilidade. Também, o que quer dizer, gente? Você não pode ser duro, né? Qualquer coisa, briga, fala aquele estardalhaço, xinga, né? Como existia, né? E ainda tem alguns aí perdidos, como eu falei. É a flexibilidade. É o famoso o quê? Jogo de cintura. Tá? Esse é o jogo de cintura, gente. Saber conversar, né? Saber levar adiante, né? Quando vem uma conversa, uma brincadeira, já tira ali daquela conversa, daquela brincadeira, algo instrutivo, mostrando a tua capacidade. Então vejam vocês, são pessoas muito profissionais que realmente executam esse fundamento aí. Ainda é fundamental aprender o momento de ceder a uma ideia, decisão ou discussão. Então você não pode ser inflexível. Ah, não vai ser feito dessa forma, eu sempre fiz assim, não tem outra maneira que eu vou aceitar. Não é assim, tá? De novo, tá, gente? Isso é um comparativo com o que nós tínhamos, né? E hoje não pode mais ter isso aí. Mas ainda tem, tá? E de novo, né? Tem empresas que não têm essa noção aí, tá, gente? Vocês vão ser chamados para poder executar dessa forma que está sendo colocado aí. Porque as pessoas que têm até hoje, ou tinham, não sabiam fazer isso aí. Né? Então, o que eu falo para vocês durante a entrevista? Eles vão ver se vocês têm capacidade em conversar, dialogar, se são flexíveis, tudo isso é anotado numa entrevista.
Além de tudo isso, a flexibilidade dá espaço mental para desistir de caminhos sem saída, errados, equivocados, e de forma deliberada pensar em uma solução possível que pode acontecer. Tá? Então vejam vocês aí como pode, né, mudar aí a forma de pensar. Então não existe a inflexibilidade, é assim e acabou. Existe a flexibilidade, inclusive tomando, né, rumos diferentes. Gente, não estamos discutindo o tempo todo aí, aqui na nossa disciplina, em outros conteúdos que vocês têm visto aí? Está discutindo ali, oh, esse aqui parece o caminho. Não, esse aqui não é legal, porque vai trazer, né, contratempo, perda de tempo, não vai trazer o resultado esperado. Opa, o que eu posso fazer? Existe outra solução? Vamos discutir. Né? Então, por isso, pessoas de diferentes conhecimentos, a interdisciplinaridade, departamentos diferentes, ideias diferentes, pontos de vista diferentes. E está ali, ó, no final das contas, ser flexível é uma qualidade em qualquer setor econômico, não importa o ramo de atividade no qual estamos inseridos, pois permite ao profissional aplicar um raciocínio lógico sobre obstáculos inesperados, mas ele sabe o que fazer. Tá? Essa é a ideia. Ele consegue obter resultado. E esse é aquele profissional que consegue tirar, né, como o pessoal fala, é aquela expressão, água de pedra, leite de pedra, né? Aquelas expressões que vocês conhecem, né? Porque ele consegue ver todos os ângulos. Ele espreme até conseguir o resultado. Não desiste diante da primeira dificuldade. E aí também está o diferencial para os profissionais, né, gente? Tem profissionais que desistem, não estão aí, né, não querem nada com nada, como a gente já comentou aqui, né? Estamos vivendo, inclusive, um momento aí difícil na indústria por falta de mão de obra qualificada. Porque tem gente, né, como vem para a sala de aula e acha que é encontro social, né? Sala de aula é encontro social, ele acha que também na empresa é encontro social. Aí tem que trabalhar às 9 horas por dia. Daí como é que fica? Não fica, né? Esse é o problema. Então, vocês viram aí, né, gente? Permita ao profissional aplicar um raciocínio lógico sobre os obstáculos. Ou seja, ele consegue pensar em dar respostas, resultados. Para isso estamos aqui, para isso estamos nos tornando técnicos qualificados durante o nosso curso. Para saber dar respostas diante dos problemas que surgem lá no processo produtivo, seja ele qual for. O que mais? E sobre a responsabilidade? O setor industrial é altamente técnico e burocrático por muitos motivos. É engraçado, né, gente, essa frase, né? Altamente técnico e ao mesmo tempo é burocrático. Os principais motivos destacam o grau de periculosidade e o nível de recursos investidos. Gente, você está operando máquina ali de 1, 2, 5 milhões de reais. Pensa. O processo produtivo ali tem máquina ali de 2 milhões de dólares para fazer um furo ali no motor, como o caso que a gente tem aqui na região, né, do setor produtivo. Uma máquina para fazer um furo. Uma máquina que custa 2 milhões de dólares. O que é isso? É altamente técnico. E por que a burocracia? Né? Tudo é feito de forma a você obter resultado. O furo é feito, se é altamente técnico, é para fazer uma vez só. Ninguém vai ficar refazendo o furo. Tá? Então, essa parte burocrática é no sentido de você ter padrões de trabalho, padrões de procedimento, a ética que a gente já discutiu aqui, tá? Entre outras coisas. Seguir projetos, planilhas. Então, os principais motivos destacam o grau de periculosidade e o nível de recursos investidos. É muito dinheiro, gente, quando você está produzindo. Molde, você tem ideia quanto é que custa o molde? É na casa dos milhões, dependendo do tamanho do formato. O desenho do molde. Então, todos os seus dias dentro da empresa devem se refletir a responsabilidade que você carrega nos ombros. Então, é imensa, né? Tem que ter bons ombros, tá? Tem que ter bons ombros aí para carregar. O que são bons ombros, gente? O que a gente está vendo aí, né? Conhecimento técnico, flexibilidade, disposição para discutir, buscar novas tecnologias, novos conhecimentos, estar atento, desenvolver tua parte técnica. Tudo isso deixa você apto a desenvolver suas atividades profissionais. Ainda sobre a responsabilidade.
para ocupar um cargo gerencial, ao qual nós estamos sujeitos, devido ao nosso conhecimento, você deve aprender a refletir o peso da vida dos seus subordinados sobre as suas costas. Pensa um pouco nessa frase aí. A vida dos teus subordinados. Porque as suas decisões vão trazer resultados. Boas decisões, bons resultados. A equipe está de parabéns porque nós atingimos os objetivos das metas. Todos participaram. Se der errado, a responsabilidade é sua, mas os demais vão sofrer também, né? Refazer o material, às vezes perda do setor, perda de emprego. Qualquer decisão equivocada, errada, em uma interação ou ordem direta, pode gerar complicações produtivas e acidentais, causando a lesão de um funcionário. Olha só, gente, olha esse pensamento, olha essa frase. A perda de um lote de produção, a quebra de uma máquina, ou situações afins, idênticas, ou seja, prejuízo, perda de material, perda às vezes de vida humana. Vocês estão vendo segurança do trabalho, decepação de dedos, mãos, braços. Né? São situações que acabam ocorrendo às vezes por falta de atenção. Uma decisão mal tomada. Falta de atenção. Algo que poderia ter sido melhor discutido, melhor elaborado. Um pensamento crítico melhor desenvolvido. A nossa responsabilidade é gigantesca mesmo. Se você quer assumir o comando de uma operação milionária, com centenas de vidas operacionais que estão ali trabalhando, você precisa começar a agir de acordo, tratando as suas jornadas com o máximo de sobriedade, transparência e objetividade. O que nós temos falado aqui de forma tão intensa, gente? O nosso comportamento em sala de aula. Isso aí é reflexo que nós vamos levar para o amanhã, lá dentro da empresa. Então, você acredita que esse desafio vale a pena, né, pela nossa formação técnica? Assumir cargos, funções, gerenciar pessoas, gerenciar projetos, dar resultados, conquistar, né, através do seu nome, né, o bom desempenho, né, uma marca que somente os bons profissionais conseguem. Como diz ali, né, com o máximo de sobriedade, transparência e objetividade. A imagem, né, só para a gente ilustrar esse momento, né, as pessoas estão trabalhando, mais um ambiente de trabalho ali interessante. Né, o pessoal aí de segurança do trabalho, ó, o capacete, né, proteção. Puder ter movimentação de materiais aí, né, sobre o espaço na parte superior. Eles inclusive estão olhando para cima lá, né, dá para notar. Temos ali materiais posicionados ao lado direito, né? Parece ser estantes, né? De repente são materiais que ficam ali acabados, produtos, peças, enfim. E do lado esquerdo ali o setor produtivo. Trabalho em equipe, né? O pessoal deve estar discutindo, né? As pessoas devem estar discutindo, né? De repente ali a linha de produção, o produto acabado, né? Ou a falta do material, ou a entrada de material que está chegando. Então há essa informação, né? Troca de informações, para o quê? Obter o resultado esperado pela equipe. E sobre a comunicação, comunicabilidade. Geralmente, a escalada na hierarquia industrial costuma exigir certa comunicabilidade. Temos visto aí que ser certa aí é, né, bem intensa, na verdade. Mas fique tranquilo, tá? Não estamos dizendo que você precisa ser um mago carismático, né, um orador. Não tem nada a ver. Se souber falar em público, melhor ainda, né? Porque muitas vezes você vai ter que transmitir ideias, né, pensamentos, ordens, passar informações. Você já treinou em estar falando em público?
Como falar com as pessoas, como transmitir uma informação? Então, dentro da nossa realidade, é apenas importante que você consiga expressar suas opiniões, pedidos e ordens de uma maneira assertiva, correta e clara, sem rodeios, para que as pessoas entendam. Senão, a pessoa, você fala ali, dá o recado, aí um vem perguntar o que foi que você falou? Né? Apesar que tem muito aluno hoje que tem essa dificuldade, né? Não consegue prestar atenção quando é dito alguma coisa, aí vem perguntar, né, o que foi dito, qual foi a orientação, por falta de prestar atenção, tá, gente? Então, leve essa característica. Saiba se comunicar, saiba dar o recado. Transmitir ideias, transmitir o pensamento, o que é necessário fazer, onde estamos, o que é preciso fazer, o que vai acontecer. Deixe claro para que todos que estão ali saibam, né, da parte deles o que deve ser feito. Comunicabilidade. Ainda, isso obviamente também não pode ser confundido com secura, ser seco. Faz assim, pronto, não sabe falar, né? Não consegue nem dar um sorriso. Tudo bem, pode ser que seja séria a pessoa, né? Mas saiba falar, saiba se comunicar. O relacionamento interpessoal é uma habilidade que leva certo tempo para ser desenvolvida e contato para ser refinada. Então, somente com o tempo a gente, dentro do ambiente de trabalho, dentro da característica técnica que é exigida ali naquele local, a gente consegue falar, né, sobre o produto, sobre o serviço, sobre a máquina, sobre a linha de produção. Né? Aí a gente vai aprendendo com poucas palavras a falar de forma correta, transmitindo o pensamento para ou mudar uma linha de produção, um novo produto, um novo projeto, enfim. Né? Mas é bem objetivo. É essencial que você estude maneiras de desenvolver uma comunicação não violenta, lembra que a gente já falou sobre isso? Comunicação não violenta, sem causar antipatia nas pessoas sobre o seu comando. Isso é difícil, viu, gente? Vejam vocês aí como nós temos pessoas de diferentes opiniões, diferentes religiões, torcem para times diferentes, mas estamos dentro do mesmo curso. E vamos trabalhar dentro da mesma área. Vamos pensar só na área industrial. Não importa qual seja a indústria. É a produção, é a indústria. Então a linha de raciocínio é a mesma. O comportamento, a parte ética, o profissionalismo, essa maneira que está sendo discutida aí deve se conversar, transmitir as ideias, os pensamentos. Tudo isso é uma característica que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Não podemos demorar para expressar essa maneira que nós vamos aparentar para as pessoas, tá? Vamos apresentar uma aparência de pessoas técnicas, sérias e muito comprometidas com as nossas obrigações. Detalhismo. A ocupação de cargos gerenciais, aos quais nós estamos sujeitos devido à nossa formação técnica, não é uma tarefa fácil, pode ter certeza. Você pode não passar a maior parte do tempo no chão de fábrica, né, lá dentro do setor produtivo. Mas é crucial que esteja atento a todos os momentos da sua jornada. Tanto jornada laboral, do trabalho, como durante esse período você vai formando a sua experiência profissional. Alguns de vocês vão se tornar professores, de repente, e virão aqui apresentar aulas, né, dentro de um contexto moderno daqui a algumas décadas. Né? Como a gente teve experiências passadas, hoje vocês vão ingressar no mercado de trabalho, vão vivenciar novos momentos. E mais tarde virão aqui apresentar, né, numa palestra ou como professores até. Então você ter essa formação clara, adequada, essa frase é legal também, né, essa expressão chão de fábrica, né? Está lá dentro do processo produtivo, né? Então você sabe como é que produz, o que vai, que máquina que utiliza, a quantidade, a hora trabalhada, o material necessário, a peça pronta quando vai para o estoque, tudo isso você vai aprendendo. Imagine 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos vendo aquilo ali. Né? Diferentes produtos, diferentes maneiras de produzir, linhas novas, inovação. Quanto você vai aprender? É fantástico, tá, gente? É muito importante para a sua formação técnica. E fica o convite aí, né? Já pensou em ser professor? Estamos com falta de professor em várias áreas, hein? Administrar um grupo
ou um setor significa observação máxima, analisando a postura e desempenho dos seus funcionários, a produtividade da linha de produção, a eficiência do escoamento da produção para a próxima área, né, produto acabado, de repente. Enfim, simplesmente exige o quê? 100% da sua capacidade em 100% do tempo. Isso quando você só trabalha lá, né, às 9 horas por dia. Vamos pensar que a gente está dentro da indústria, né? As 44 horas semanais que ainda existem. 100% ligado, 100% do tempo. Por isso, o aprendizado dentro da indústria, eu considero o aprendizado dentro da indústria algo fora do padrão normal, tá, gente? Eu falei hoje, né? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos fazendo essa atividade aí, o teu aprendizado é algo fora de série. A tua capacidade mental de raciocínio, de elaborar propostas, e identificar soluções, se você realmente se tornar um bom profissional, que a gente espera que isso aconteça, né? Com a formação do técnico em PCP, no nosso caso aqui, daqui a alguns anos você vai lembrar dessas aulas aqui. Vai lembrar do que o professor falou. Realmente, a experiência profissional me ajudou bastante. Versatilidade. Sim, o inglês é essencial, mas estando na indústria, inglês. É muito interessante que você expanda as suas habilidades linguísticas, focando em 3 critérios: comercial, técnico e econômico. Então, qual é a melhor língua? Com qual país a minha empresa se comunica mais? O mundo todo? Então é melhor falar inglês? É com a China? Melhor falar o chinês, né? A língua chinesa? É com o Japão? É com a Coreia do Sul? É com a Alemanha? É com a França? Com a Itália? O fator comercial sugere o aprendizado dos idiomas dos importadores da sua produção, aqueles que vão comprar a tua produção, lógico, né? Nesse exemplo, tanto o mandarim quanto o espanhol se destacam. Olha aí, ó, sugestão, tá? Gente, muitas vezes você conhecer a língua, dependendo do contexto, não há necessidade exatamente de você conhecer a fundo. É para leitura, relatório, eventualmente é para conversas, né? Diálogo, aí já é um pouco diferenciado. Então você tem, né? Desde já se acostume, né? Vai estudando uma língua estrangeira aí. 1, 2, se tiver tempo, não importa. Aproveite seu tempo. E se você levar der a sorte de trabalhar numa empresa que necessite falar uma língua estrangeira desta ou daquela que você está estudando, ótimo, você só vai se aperfeiçoar. Você tem tempo, né, para se aperfeiçoar, vem a parte técnica, termos técnicos que são utilizados, na parte comercial tem toda a linguística comercial, na produção tem toda a linguagem de produção, linguagem técnica, né? Então veja se precisa você falar, conversar, ou simplesmente escrever, ou apenas ler, né? Fazer leitura de relatórios, manuais, tradução de manuais, né? Isso é uma coisa que ocorre bastante também. Então, sugestões que ficam aí para que você possa, né, no futuro, exercer de forma tranquila. Já o fator técnico se baseia na interpretação de todo o conhecimento acadêmico e tecnológico produzido dentro da sua área. A depender do seu polo de engenharia e capacitação, nesse momento você é um técnico ainda, mas futuramente você vai se desenvolver dentro de um curso superior, pode ser interessante investir em alemão, japonês ou afins. Mas basicamente as línguas que eu falei para vocês, né? E não esqueça, né, gente? Fale bem o português também, né? Tem que falar muito bem o português. Saber se expressar, se comunicar, fazer relatórios, a parte escrita. Né? Não adianta querer falar muito bem inglês, você não sabe nem falar português direito. Fica uma coisa até contraditória, né? Por fim, o critério econômico, em que você estuda as movimentações do mercado para identificar os principais polos de relacionamento industrial no futuro. Dentro desse cenário, o inglês é uma solução certeira, acompanhada de perto pelo mandarim em ascensão. Porque, né, pela grande participação da China, aí, né, dos países asiáticos, no processo industrial a nível mundial.
Então ficarem para vocês as proposições, sugestões. Já sugerimos que você deve ter, desde já, contato com uma língua estrangeira. Se puder se aperfeiçoando, melhor ainda. Mesmo que você não venha a utilizar essa língua, não esqueça que ela dá abertura, né, a tua capacidade para aprender outra língua. Às vezes aprende uma mais difícil, a outra mais fácil. Pode acontecer isso, né? Eventualmente, se você for viajar, você vai passar por algum país que fala essa língua, né, que você estudou. Tem tudo isso aí, né, gente? Nada é perdido. Tudo que você estuda acaba virando, né, uma coisa positiva para você. Uma das melhores maneiras de se destacar em uma empresa é disponibilizando o seu repertório técnico e contextual para o futuro dessa organização. A capacidade de chegar na gerência em uma discussão saudável e pontuar como, onde e por que vocês poderiam fazer algo melhor. Então tá aí, né? Não deixe de passar a oportunidade. Tá com tempo? Né? Gosta de fazer as suas atividades? Naturalmente se estuda, tem que fazer as suas atividades escolares, né? A gente participa aí das nossas religiões, grupos de estudos, né, religiosos, enfim, gosta do cinema, de uma música, dos amigos, mas tire aí, né, gente, 1, 2 horas aí a cada 2 dias na semana para desenvolver essas características que a gente está discutindo aqui. Gente, é na semana, tá? É que nem leitura, não precisa ficar lendo 2 horas por dia. Né? A questão é hábito. 20 minutos, 30 minutos por dia, hábito de fazer leitura. Né? Ler os artigos técnicos que a gente sugere para vocês aí. O que mais? Ainda atualização. Esses diálogos podem envolver temas como as ferramentas da indústria 4.0, lembram? Inteligência artificial, internet das coisas da indústria, simulação, 3D, ou qualquer outro conceito abordado aqui em nosso blog, né, no nosso estudo que a gente está vendo aqui. O que importa é que você seja visto como alguém que veste a camisa da empresa, interessado em desenvolver esse negócio como se ele fizesse parte do seu patrimônio. Você incorporou, né, adquiriu, faz parte da empresa, do processo, você veste a camisa, como o pessoal costuma falar aí, vestir a camisa. Tá? Essa é a ideia. Networking. Por último, e não menos importante, a palavra da década no meio corporativo. O networking nada mais é do que uma prática constante de se relacionar, conquistar e crescer. Basicamente, quanto mais pessoas você conhece no ramo, maior a sua rede de oportunidades para alavancar a sua carreira profissional. Networking. Rede de trabalho, né? Vamos traduzir assim, literalmente. As pessoas que trabalham com você, que fazem parte do grupo, pessoas que estão no mesmo nível de você, com as mesmas atividades, em empresas diferentes, você pode se relacionar, isso é legal. Então você vai participar de feiras, congressos, né? Vai conhecer as pessoas que falam a respeito daqueles temas, que normalmente são pessoas muito bem capacitadas. E ali você vai criando sua rede, inclusive de possibilidades, né, de crescimento profissional. Trocar ideias, informações, tudo é um aprendizado, tá? O networking pode ser realizado internamente ou externamente. Olha só, a sua empresa, quando você comparece a seminários, acabei de falar, congressos, congressos, palestras e demais eventos. Desculpa. Então você vai ali, né, ter contato com profissionais diferentes, os palestrantes, as pessoas que estão ali envolvidas, fazem perguntas, se identificam de qual empresa. É interessante que você construa a sua presença digital, investindo no desenvolvimento da sua identidade corporativa em uma rede social como o LinkedIn, por exemplo. Tá? Então são formas que nós temos, né, com a networking, de nos apresentar para o mercado, além daquilo que a gente desenvolve dentro da nossa empresa. Apareceu a palavra blog ali, né? De repente você pode escrever para material, artigos para blogs. Se você fizer uma pós-graduação, você vai escrever artigos.
Normalmente é dentro da nossa linha de trabalho, de atuação. Esse artigo é publicado. Então veja, gente, como gera informação, conhecimento, e vai fazendo uma marcação com relação à sua presença profissional. Importantíssimo isso, tá? Olha a imagem aí para a gente refletir, ó. Dá uma olhadinha lá, ó. Dentro do que a gente está discutindo, né? Começa na fábrica, tem a produção, materiais, transporte, matéria-prima, meio ambiente. Ou seja, tudo que nós fazemos acaba envolvendo toda a fábrica, toda a produção, todos os setores. O nosso produto, o nosso serviço atinge qual mercado, quais pessoas, o que traz de benefício para elas, qual é a participação da empresa, qual é a nossa colaboração com o meio ambiente. Começa a ficar cada vez melhor, né? Bom, então agora vamos tirar um momento aí para fazer discussão. Tá? Vou dar aí, tá vendo ali, ó? 5 minutos para você discutir com o seu colega. Conversa com ele aí, ó, sobre nossas responsabilidades dentro de uma organização, dentro da empresa. Vou marcar aqui, tá? 5 minutos para você discutir com o seu colega aí. Qual é a nossa responsabilidade, ou quais são as nossas responsabilidades dentro de uma empresa? Troque uma ideia aí. Aí, conseguiram discutir, gente? Sobre as nossas responsabilidades dentro de uma organização? Então dá para pensar bastante, né? Bom, o vídeo que foi apresentado hoje aí, fica o endereço. O tema que foi discutido hoje, então, a corresponsabilidade. Qual é a nossa participação, né? Divisão da responsabilidade para obtermos resultados, né? Buscarmos, como exemplo, né? A produção atinge aquilo que foi proposto, a parte de produção, atingir o máximo que uma máquina pode produzir, o colaborador pode dar ali, né, no horário de trabalho, a sua capacidade técnica, seu conhecimento, a sua experiência. Então, são responsabilidades que todos nós temos, vamos exercer e vamos tirar o máximo proveito. Lembra da palavra otimização? Otimizar, tirar 100% de proveito, né? Até apareceu a frase ali, né? 100% do seu tempo, 100% da sua capacidade técnica, para que o objetivo ao qual nós nos propusemos dentro daquela empresa seja ele atingido, né? Então, tudo isso faz parte aí de um comprometimento, uma experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Vimos aí, né, flexibilidade, não ser aquele chefe duro, né, inflexível, que não aceita nada, né? Uma coisa que já não é mais aceita hoje em dia. Isso aí é muito difícil, inclusive, encontrar, mas existe, infelizmente. Sempre vou insistir com vocês a ideia que vocês podem vir a ser chamados para uma empresa para justamente participar desse momento aí, desse novo pensamento, né? Tudo que a gente tem visto aqui durante as aulas, o nosso curso, a responsabilidade, participação, a parte da corrupção que a gente viu aula passada, flexibilização, sua colaboração, competências, tudo isso, enfim, que dá uma condição para que a gente possa exercer nossa vida profissional de forma bem sadia, trazendo aqueles resultados que a empresa espera da gente, tá? Motivando os colegas, motivando você, motivando o setor, tá? Então, corresponsabilidade que a gente viu na aula de hoje. Ficam as referências dos materiais, né, retirados para fazer a apresentação dos slides. Lembrando que esses slides, a aula de hoje, todas elas estão postadas no Classroom. Pode acessar lá que está o material para ser lido, né, quando vocês forem fazer aí, né, a preparação para as avaliações. Legal, gente? Deixa eu voltar a imagem lá. Primeiro slide. Bom, então ficou aí, né, a apresentação registrada. Lembrando, né, gente, semana que vem nós temos a última aula desta segunda fase. Aula com teoria, tá? Quando voltarmos, né, logo após as férias,
teremos revisão, primeira avaliação, recuperação, aí será um período só de provas, tá? Não teremos mais aula. Então vamos aproveitar esse momento aí para a gente já entender bem os conteúdos, para não termos dificuldade aí e aproveitarmos bem nossas férias, né? Combinado, então? Agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.